Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, motivo de alegria podermos estarmos aqui mais uma vez, adentrar a sua casa, neste culto público hoje, domingo, neste dia maravilhoso que estamos aqui para cultuar o Senhor junto. Estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Lagoa Santa, onde iremos ouvir louvores e palavra que virá do coração do Senhor aos nossos corações. O pastor Antônio Carlos estará aqui fazendo oração para iniciarmos este culto. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Um privilégio para nós estarmos aqui nesta noite de domingo. Eu quero chamar a sua atenção, você que tem a sua necessidade na sua casa, no seu lar, presente ao Senhor. Prepare o seu coração para que você possa usufruir da palavra do Senhor no curso dessa noite. Todos os seus anseios, todas as suas necessidades, apresente ao Senhor neste momento. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença nesta noite. Te adoramos pelo dia que o Senhor nos deu, pelo privilégio de estar na Tua presença, de podermos viver, ó Pai amado, um momento diferente na vida da humanidade. E aqui podemos sentir o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor, podemos sentir o trabalhar do Senhor nas nossas vidas, nos nossos lares e na igreja do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, apesar de não sermos merecedores. Nos ensina, Pai, a cada dia a sermos gratos ao Senhor, pois mesmo nessa calamidade, nesses dias de turbulência, o Senhor tem provido, o Senhor tem sustentado as nossas vidas e tem guardado o nosso coração em paz. Nós te pedimos, ó Pai, ser conosco nesta noite, na condução deste culto. Ó Deus amado, que o Senhor possa abençoar cada família que está representada em seus lares, cada nome, Senhor, que estará sendo representado nesta noite, que o Senhor possa abençoar cada internauta, cada um que está participando, ó Deus amado, do culto desta noite, que Teu Espírito Santo possa visitar a cada um, ó Deus amado, resolvendo os problemas, direcionando, Senhor, a palavra, segundo a necessidade de cada um. Nós te agradecemos, ó Pai, no nome de Jesus, ser conosco e guarda cada um de nós para que Teu Espírito Santo possa encontrar guarida em nossos corações. Nós te agradecemos no santo e glorioso nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Antônio Carlos. Irmãos, nós iremos iniciar aqui louvando ao Senhor com 2 hinos da harpa cristã. A nossa irmã Camila e Flaviane estará aqui louvando ao Senhor. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Senhor, nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 304. Desprezando toda a dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Adore o Senhor.
seu piloto? Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. Sossegue a sua alma. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria seu amor.
Glória a Deus, aleluia, que maravilha. Deus continua abençoando aí, Camila e Flaviane. Irmãos, abram vossas Bíblias em o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Nós estaremos lendo esses dois versículos esses que foram aí posto pelo nosso pastor presidente. Estamos orando e também lendo para que o Senhor sare esta terra. Então, nós estaremos aqui fazendo leitura desses dois versículos. Você pode acompanhar aí, estará passando na sua tela esses dois versículos. Amém? Passo a ler. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma vez o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que maravilha! Aqui tem um povo que está orando, pedindo a Deus para sarar esta terra, orando em favor desta igreja, orando em favor de todos os políticos, pessoas que estão aí necessitadas, passando fome. Nós estamos pedindo ao Senhor que sare esta terra. Nós estamos aqui um povo que ora, um povo que está humilhando, um povo que está pedindo, um povo que está buscando, e com certeza o Senhor vai sarar esta terra. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração nesta noite. Primeiramente, aí agradecer a Deus por estarmos aqui com paz, alegria, saúde. Com certeza temos aí pessoas passando necessidade, sim, mas nós estamos aqui com saúde, paz e também orando em favor dessas pessoas que estão passando por dias difíceis, pessoas que estão passando por lutas, familiares agora preocupados com outras pessoas da família em hospitais e está aí sobrevivendo, respirando por aparelho. Irmãos, vamos orar, pedir a Deus para que entre com providência. Senhor, estamos aqui nesta noite. Deus, estamos aqui primeiramente agradecendo ao Senhor porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nunca perdeu o controle de nada e nunca perderá. Deus, também pedindo em favor de familiares que estão agora passando por lutas. Meu Deus, familiares que estão agora, pessoas que estão internadas em hospitais, pessoas que estão respirando por aparelhos. Deus, o Senhor conhece, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, entre com providência nesta terra, meu Deus, sare esta terra. Aqui tem um povo que clama pelo Teu nome, aqui tem um povo que chama pelo Teu nome. Deus, estamos aqui nesta noite te invocando, te pedindo que sare esta terra. Muito obrigado por tudo, hoje e sempre. Amém. Irmãos, nós estamos aí com essa transmissão até a sua casa e também a pedido do nosso pastor, de toda a diretoria da igreja, Ministério Lagoa Santa, nós estamos aí com esta ajuda até você que está passando por necessidade. Você que está passando por necessidade, precisa de uma ajuda, comunique com a igreja, comunique com o seu pastor, comunique aí com pessoa responsável por você nesta região onde você se encontra. Ah, mas a gente está falando isso aqui, todos os cultos, irmãos, esse é o dever da igreja, é cuidar dos santos. Nós estamos aqui porque vocês podem comunicar com os santos. E a pedido aí do nosso pastor, que hoje ele pede para te ficar, não pôde estar com a gente, mas ele está aí vendo através desse culto online, nos assistindo. E ele pede para comunicar você dirigente de congregação, você pastor setorial, comunique com seus membros. Foi pedido aí e com certeza já foi feito um grupo para que você possa comunicar com seus membros, amém? E também indicá-los as nossas redes sociais aí, onde estamos desde o dia 20 de março,
transmitindo o culto até a sua casa. Irmãos, divulgue, nos ajude a transmitir esse culto. Sabemos que tem pessoas que necessitam, pessoas que estão precisando. Hoje estava ali conversando com o presbítero Alexandre, daqui a pouco estará aqui trazendo a palavra. Irmãos, sabemos que tem pessoas que estão com o coração quebrantado, estão precisando de uma palavra de conforto, estão precisando de uma palavra que vem do alto, que vem do céu. E hoje à noite nós iremos fazer aqui um apelo. Nós iremos fazer aqui um apelo a você que está precisando reconciliar, a você que está precisando aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. No final, o presbítero Alexandre estará aqui fazendo esse apelo. Amém? E também nós estamos aí com a nossa conta da igreja. Nós estamos aí com a nossa conta da igreja. Você que queira aí ofertar, dizimar, pode estar aí passando a conta da nossa igreja na sua tela. Você pode transferir ou depositar e mandar o comprovante para a gente ou para o seu dirigente. A gente estará aqui anotando o seu dízimo, a sua oferta. Através do seu dízimo, a sua oferta, a gente está ajudando outras pessoas, a gente está abençoando outras famílias, pessoas que estão passando necessidade nesse momento, viu, irmãos? Então, estamos aqui trabalhando para a obra do Senhor, amém? Nós iremos ouvir a nossa irmã Camila, que estará aqui cantando o Senhor com mais um hino. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor Jesus com aquela canção que fala assim: adorador é tudo que eu sou. Adorador, foi assim que o Senhor nos fez. Irmão, não sei o que você está passando aí na sua casa. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas o Deus que pode todas as coisas, Ele está aqui nessa noite e Ele quer te abençoar, amém? Adore o Senhor comigo com essa canção. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz do coração? Se você subir ao céu, Ele lá está. Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. O Senhor te sonda e te vê aí na sua casa. Tu és o Deus que me sondas. Ele tem te visto. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Olha só, se eu vencer, se eu perder, você adora? Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Sua força não vem de homem, ela vem do Senhor. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar
sei que tu és fiel. Independente das circunstâncias, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ele é fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia! Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa o seu louvor invade o céu. Eu quero declarar sobre a sua vida. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite. Levanta, erga as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar aí na sua casa com muito louvor, com muito. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar aí na tua casa, na tua sala, no teu quarto. Ele é vivo, ele é fiel, aleluia. Aleluia, Deus, tu és fiel, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Deus continua abençoando a nossa irmã Camila, que benção. Irmãos, nós iremos agora passar para a palavra do Senhor com o presbítero Alexandre, que já está aqui do meu lado. Ele que a última vez a gente tinha marcado, mas não foi, aí não deu certo. Mas agora estamos aqui juntos para louvar o Senhor e também ele, através dele, deixar Deus usar para nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Eu cumprimento a todos nossos queridos ouvintes, todos nossos queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de grande alegria, primeiro, nós estarmos novamente na casa do Senhor. Eu e minha esposa estávamos adorando a Deus na nossa casa, mas nós sentimos falta de estar no templo, na casa do Senhor. Aqui hoje eu pude rever alguns irmãos, alguns amigos, e é sempre uma alegria poder cumprimentar com a paz do Senhor, com um abraço, e eu creio que em breve nós estaremos reunidos novamente no templo para adorar o nome poderoso de Jesus. Se vocês tiverem Bíblia em suas casas, pegue a sua Bíblia. Deus colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês, e eu tenho certeza que, através do Espírito Santo, Jesus irá falar poderosamente aos nossos corações. O texto que eu quero tomar como base desta mensagem se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 34. É a palavra que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Se eu fosse dar um título para esta mensagem, o título seria Orientações Bíblicas para vencermos as tempestades da vida. Mateus capítulo 14, a epígrafe do texto diz:
Jesus anda por cima do mar. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Atentem para esta palavra, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo Jesus andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E o último versículo: e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Queridos irmãos, queridos ouvintes, nós temos neste texto poderoso, narrado pelo evangelista Mateus, algumas orientações da palavra de Deus para nós vencermos as tempestades e tribulações da vida. Nós estamos vivendo uma pandemia que abalou os alicerces, podemos dizer, de toda a humanidade. Muitos estão hoje em seus lares, apreensivos com o dia de amanhã. Muitos estão com medo de contrair o vírus, de adoecerem, olhando para os dados alarmantes de todo mundo. Quantas mortes já aconteceram em países desenvolvidos de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, e nós também aqui no Brasil, através das televisões, das mídias, ficamos também assustados de ver o número de mortes crescer a cada dia. Isto nós podemos considerar é uma tempestade que afetou a humanidade. Outros estão com medo também de perder os seus empregos. A economia mundial está abalada. E tudo isso gera em nós ansiedades, preocupações, que são coisas normais de acometerem o nosso coração quando enfrentamos tempestades na vida. E neste texto, nós temos algumas orientações valiosas para nós, quando atravessarmos as tempestades da vida, não sucumbirmos e conseguirmos chegar do outro lado das tempestades cantando o hino da vitória. E aqui no versículo 22 e 23, me chama a atenção quando o primeiro versículo que eu tomei por base deste texto diz assim: e logo
ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. O que me chama a atenção é que os discípulos não entraram no barco, não foram atravessar o mar por livre e espontânea vontade, não. Eles seguiram uma ordem de Jesus. Jesus os ordenou, e algumas traduções diz que Jesus os obrigou a entrar no barco e ir para a outra banda. E o que os discípulos fizeram? Obedeceram. Aqui, queridos ouvintes, me chama a atenção no valor da obediência e também nas consequências da obediência. A obediência, a Bíblia nos relata que gera vida, gera bênçãos, mas, por outro lado, a obediência não nos isenta de enfrentarmos tempestades e tribulações na nossa vida. Essa tempestade que está afetando toda a humanidade, não fomos nós que escolhemos isso. O Senhor, que tem todo o poder no céu e na terra, que tem o controle de toda a humanidade, de todo o universo na palma da sua mão, Ele permitiu essa tempestade e nós não escolhemos estar nela. Mas eu tenho certeza que assim como o socorro de Deus foi com aqueles discípulos, este mesmo socorro estará presente na vida de todos aqueles que são discípulos e obedientes aos mandamentos do Senhor. E aqui no versículo 23, nós encontramos a primeira orientação bíblica para vencermos as tempestades quando elas chegam até a nossa vida. Versículo 23 diz assim: E Jesus, despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Primeira orientação para vencermos as tempestades: orar. Vida de oração. A oração, queridos irmãos, queridos ouvintes, a Bíblia diz que ela pode muito em seus efeitos. A oração, ela tem o poder de acalmar as tempestades que acometem o nosso coração. E essas tempestades internas são aquelas que Jesus tem mais pressa em acalmar. E a melhor forma de termos as tempestades internas acalmadas pelo Senhor é quando o crente dobra os seus joelhos para orar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando o crente ora, essa paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o nosso coração. Quando a ansiedade querer entrar no nosso coração e fazer morada, quando ela bater na porta do nosso coração, quem vai atender vai ser a paz de Deus que excede todo o entendimento, dizendo assim: aqui não tem lugar para você, porque aqui habita a paz de Jesus que excede todo o entendimento, uma paz que o mundo não pode dar. Essa paz nós só podemos encontrar aos pés do Senhor Jesus. Aqui, queridos irmãos, o Senhor Jesus passa nada mais, nada menos do que a tarde até a madrugada em oração no monte sozinho. Jesus tinha o hábito de orar. Jesus tinha vida de oração.
e ele ensinou os discípulos a o imitarem neste propósito. Algumas vezes, o Senhor, os discípulos, observando como era a vida de Jesus, eles chegaram perto de Jesus e não perguntaram assim: mestre, nos ensine a pregar como o Senhor prega. Mestres, nos ensine a fazer milagres como o Senhor faz. Mas nós lemos na Bíblia os discípulos chegando perto de Jesus e dizendo: Senhor, nos ensine a orar. Nós precisamos imitar Jesus na vida de oração. Eu creio que um dos propósitos desta pandemia, desta quarentena, deste isolamento social, é que os crentes tenham mais tempo para passar aos pés de Jesus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, versículo 13: está alguém entre vós aflito? Então ore. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo também nos ensina sobre a quantidade que nós devemos orar. Ele diz assim: orai sem cessar. Para nós alimentarmos a presença do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração, o segredo continua sendo vida de oração. E qual é o resultado da oração, presbítero Alexandre? Versículos 24 e 25 diz assim: e o barco com os discípulos estava já no meio do mar, versículo 24, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mateus 14, 25, resultado da oração: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus sempre vem ao nosso encontro quando nós nos prostramos de joelho e clamamos o socorro dele. Eu me lembro do salmista, no Salmo 121, quando ele clama assim: eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não dormitará o guarda de Israel, nem tosquenejará. E Jesus, quando nós clamamos a Ele, Ele vem, se preciso for, até caminhando sobre o mar, para acalmar as tempestades e o vento contrário de nossa vida. Que nós venhamos, queridos irmãos, não negligenciar esta arma espiritual que é a vida de oração. Segundo o ensinamento deste texto, versículo 26, e os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Segundo a orientação bíblica para vencermos as tempestades da vida, ter fé. Fé, meus irmãos, é o contrário do medo. O medo, nós podemos comparar que medo é a fé na derrota. E a fé, o que é a fé? Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos dá uma definição de fé. O escritor de Hebreus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A Bíblia diz no versículo 6 de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Para nós agradarmos a Deus, nós precisamos de fé. E o medo é o contrário de fé. Os discípulos tiveram medo. Provérbios, capítulo 29, versículo 25, diz assim: o receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. O medo, ele tem a capacidade
de deturpar a nossa visão. Os discípulos, quando tiveram medo, avistaram Jesus e acharam que era um fantasma. Tiveram a visão deturpada. Agora, a fé, ela tem o poder de fazermos nós enxergarmos as situações como Deus enxerga. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder de gerar fé no nosso coração. E eu creio de todo o meu coração que através da pregação desta palavra, Jesus pode aumentar a fé dos ouvintes, dos irmãos e das irmãs que estão participando deste culto hoje. Lá no versículo 27 está escrito: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. O que me chama a atenção, queridos, que antes do Senhor Jesus acalmar as tempestades externas, exteriores, Jesus teve o cuidado de acalmar as tempestades internas que estavam no coração daqueles discípulos. Com essas palavras: não temam, tende bom ânimo. Eu me lembro de Josué, no capítulo 1, se o irmão Leandro puder colocar na tela, Josué, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, Deus também dá palavras semelhantes a que Jesus deu aos discípulos para Josué. E está escrito assim: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, filho de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E o versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes. Queridos, nós podemos ter fé em Jesus, porque a palavra dele está escrito que ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós podemos ter fé em Jesus, porque lá em Lucas, capítulo 1, versículo 37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. A nossa fé não está depositada no presidente da República, em Donald Trump, no presidente da China. Não está depositada em homens, não está depositada em dinheiro. Por isso, nós
temos fé naquele que pode todas as coisas, e esta fé em Jesus nos dá segurança, porque se ele quiser, uma palavra dele basta para ele repreender o vírus, acalmar as tempestades da economia e trazer paz para o nosso coração. E o terceiro ensinamento bíblico, recapitulando: primeiro, orar. Segundo, ter fé. Terceiro, nós precisamos ter atitude. Mateus capítulo 14, versículo 28, está escrito: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Aqui, irmãos, é muito importante. Muitos crentes no Senhor Jesus negligenciam este passo da atitude. Muitos oram muito, oram demais, mas quando chega a hora dele ter atitude, ele não toma a atitude que precisa. É importante nós esclarecermos aqui que oração é fundamental. Na oração nós recebemos direção e discernimento. E agora, com a atitude, nós vamos colher no mundo físico o resultado da oração. Oração é orar, mais ação. E pessoas que têm atitude, fé e oração, elas são aquelas que estão aptas para colher o melhor desta terra. Essas pessoas são aquelas que conseguem andar no centro da vontade de Deus. E eu quero destacar aqui algumas características, irmão Leandro, de pessoas que têm atitude. Primeira característica: uma pessoa que tem atitude é uma pessoa determinada. Ela não desiste fácil. Eu me lembro de Neemias, no capítulo 6 e no versículo 3. Ele estava empenhado em fazer uma grande obra e muitos foram os inimigos e obstáculos que ele teve que enfrentar. E diz assim a palavra: e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Em outras traduções diz: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei parar. Neemias tinha determinação e grandes coisas ele fez pelo tempo de passagem nesta vida. Outra característica de uma pessoa com atitude: ela é uma pessoa motivada e alegre. A motivação e a alegria, elas andam de mãos dadas. Como me entristece ver pessoas desmotivadas, tristes, trabalhando no seu serviço secular ou na obra de Deus. Pessoas que têm atitude são pessoas alegres e motivadas e não perdem esta alegria nem mesmo atravessando tempestades. Eu me lembro de Paulo, lá em Romanos capítulo 5, no versículo 3, ele diz assim: e não somente isto, mas também nós nos alegramos nas tribulações. Versículo 4, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência. E a paciência, ela gera a experiência. E a experiência, ela traz consigo a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pessoas de atitude têm motivação e alegria e também são pessoas pacientes e pessoas persistentes. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajude a tomarmos atitudes corretas e sermos pessoas audaciosas e cheias de fé, como foi Pedro. Que maravilha, no versículo 29, quando Pedro diz: e respondeu-lhe Pedro e disse, versículo 28,
Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E a resposta de Jesus, maravilhado com a atitude de Pedro, respondeu e disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Queridos, através dessa tempestade, Pedro se tornou, junto com Jesus, os únicos homens que andaram sobre as águas nesta terra. Que coisa maravilhosa! Eu quero profetizar para você que crê, que está me ouvindo, através dessa tribulação, você pode fazer coisas que não faria se não fosse essa tempestade. Talvez essa tempestade, quando ela cessar, você vai viver depois dela o maior milagre da sua vida. Aquele que crê, diz amém e glorifique o nome do Senhor na sua casa. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui. Você pode sentir a presença do Espírito Santo na sua casa? Então adore esse Deus maravilhoso. E o quarto ensinamento para nós vencermos as tempestades da vida. Versículo 30. Mateus capítulo 14, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, Pedro teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Queridos irmãos, Pedro passou do primeiro homem, segundo homem, depois de Jesus, a andar sobre as águas, ele passou a ter medo. E logo que o medo entrou no coração dele, a fé saiu. E quando a fé sai, o medo entra, o resultado não é diferente de quando acontece isso conosco. Ele começa a afundar, quando para de olhar para Jesus e começa a olhar para os ventos e para a tempestade. Então, o quarto ensinamento bíblico para nós vencermos a tempestade é renovar as forças no Senhor durante a caminhada. Irmãos, a duração da nossa prova determina o tamanho da nossa fé. E muitas vezes Deus nos permite afundar como Pedro. Sabe por quê? Para nós conhecermos as nossas fraquezas. Tem muitos, queridos irmãos, que vivenciam milagres de Deus, mas perdem a humildade. E começa a entrar no coração deles uma certa arrogância espiritual. E Deus permite que pessoas assim começam a afundar para conhecer a sua própria fraqueza. Eu me lembro de João, capítulo 15, versículo 5, que Jesus diz assim para os discípulos: porque sem mim nada vocês podem fazer. Queridos, mesmo que Deus nos permita andar sobre as águas, nós não podemos perder de vista a total dependência da nossa vida do Senhor Jesus. Nós somos totalmente dependentes dele. Mas Pedro, ele teve uma atitude correta. Quando ele começa a afundar, no versículo 30, ele diz: Senhor, salva-me. Quando nós perdermos a fé, quando o medo entrar no nosso coração, quando nós sentimos que nós estamos naufragando nas tempestades, nós precisamos lembrar que nós servimos a um Deus que acalma a tempestade e está sempre de mãos estendidas e disposto a nos ajudar. Nós precisamos renovar as nossas forças em Jesus durante a caminhada. Isaías, irmão Leandro, no capítulo 40, dos versículos 28, a partir do versículo 28, eu quero
tomar como base para esse ponto desta mensagem, Isaías 40, 28 até 31 diz assim: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É insondável o seu entendimento. Ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quem sabe tem pessoas que estão deixando o desânimo acometer o seu coração, se sentindo fracas, desanimadas. A minha orientação é: renove a sua força no Senhor. E o quinto ensinamento, para a gente caminhar para o fim desta mensagem, versículos 31 e 32 de Mateus 14. Diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou a Pedro e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram no barco, ele acalmou o vento. Quinto ensinamento: nas tempestades, nós precisamos segurar firmemente nas mãos de Jesus. Queridos, vou convidar o Diego para vir aqui. Pedro, quando ele começa a afundar, Diego, ele clama para Jesus: Senhor, salva-me. E Jesus segura na mão de Pedro, estende, Pedro se levanta, com a mão firme segurada na mão do seu mestre, e eles entram para o barco e Jesus acalma a tempestade. Quinto ensinamento: segurar firmemente nas mãos de Jesus. O que significa isso? É ter intimidade com Jesus, é não soltar na mão dele por nada. Quando nós atravessarmos tempestade, nós estamos de mão dada com aquele que pode segurar a tempestade. Quando nós atravessarmos dias bons, nós estamos de mão dadas com Jesus. Eu me lembro de Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35, irmão Leandro, até o 39. Olha o que Paulo diz sobre segurar nas mãos de Jesus. Significa ter intimidade com Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Olha lá, Paulo dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, ou o coronavírus. Versículo 36, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Segure firmemente na mão de Jesus. Quem sabe você que está me ouvindo está afastado dos caminhos do Senhor, por algum motivo deixou e soltou as mãos de Jesus. Eu sou o profeta de Deus nesta noite para te dizer: volte para a presença do Senhor, volte a segurar nas mãos dele. Diego me pediu para fazer um apelo aqui. Eu creio que chegou a hora pertinente. Talvez você se encontra afastado da presença do Senhor, mas quer reconciliar hoje. Eu peço a você para se colocar de pé aí na sua casa, do seu lugar, e faz essa oração comigo, reconciliando com Jesus. Senhor, eu quero voltar a ter intimidade com o Senhor. Eu quero voltar a andar de mãos dadas com o Senhor. Perdoe os meus pecados.
Ô Senhor, perdoe os meus erros, eu me arrependo de todo o meu coração, e eu peço que o Senhor volte a andar em comunhão comigo, em nome de Jesus. E eu quero encerrar esta mensagem com o versículo 33, que diz assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Primeiro ensinamento, orar. Segundo ensinamento, ter fé. Terceiro ensinamento, ter atitude. Quarto ensino, renovar as forças no Senhor durante a caminhada. Quinto, segurar firmemente nas mãos de Jesus. E sexto, adorar e render graças ao Senhor através das tempestades da vida. Nós temos o privilégio de poucos, é de adorar ao Senhor no meio das tempestades, é dizer assim: Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas do curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, o Deus da minha salvação. Romanos 11:36, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Agradeça a Deus por essa prova, não deixe de o adorar. O dia mau de Pedro, quando negou a Jesus 3 vezes, terminou lá em João 21, quando Jesus ressurreto aparece para Pedro de forma glorificada e dá oportunidade para Pedro dizer 3 vezes que eu amava. E lá em Atos capítulo 2, enquanto Pedro pregava, quase 3.000 almas se convertia, e até a sombra de Pedro curava. O dia mau de Jó acabou em Jó 42, quando Deus mudou o cativeiro de Jó. Eu creio que, se for da vontade de Deus, o nosso dia mau pode acabar hoje, nesta noite, para nós podermos dizer como o salmista no Salmo 30, verso 5, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela certamente virá pela manhã. Eu quero encerrar esta pregação orando pela vida daquelas pessoas que estão passando por dificuldade, enfrentando tempestade. Eu creio que Deus está no controle de tudo, e as tempestades que Ele nos permite passar são pedagógicas, elas vêm para nos ensinar, não para nos destruir, e nós vamos chegar do outro lado, chegar na outra banda, cantando o hino da vitória, mais fortalecido, mais humildes, mais cheios do Espírito Santo, para poder glorificar mais uma vez o nome de Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Se você puder, se levante aí do seu lugar na sua casa e ore comigo. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo, porque o Senhor permanece no controle de tudo. O Senhor continua tendo todo o poder no céu e na terra. Eu oro por esse irmão que começou a escutar esse áudio ansioso, atribulado. Senhor, acalma a tempestade no coração dele. Pai, que a palavra do Senhor esteja no coração deles, eles lembrem da tua palavra. Romanos 8:28 diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, nós queremos abençoar esta família, nós queremos abençoar esta pessoa. Deus, que a potente mão do Senhor esteja sobre esse ouvinte e sobre toda a casa desse ouvinte. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Diácono Diego. Glória a Deus, que maravilha. Palavra abençoada aos nossos corações, que Deus continue abençoando o presbítero Alexandre. Nossa irmã Camila estará cantando aqui um corinho,
juntamente com toda a igreja, você que está em casa, louve juntamente conosco, amém? Adore o Senhor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Olha só, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Olha só, Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Se Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele não demora, Ele capricha, irmão. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Ele vai estender suas mãos. Quando Ele estende as suas mãos, é porque é a hora de vencer. Adore aí! Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a nossa irmã Camila. Irmãos, estamos chegando no final da nossa transmissão. Nós estaremos aqui encerrando. O pastor Antônio Carlos estará aqui fazendo oração. E o mesmo também deixará aqui a bênção apostólica. Lembrando que terça-feira
Terça-feira nós teremos aqui o ensino da palavra com o nosso pastor presidente, o ensino aí da palavra das 20 às 21. Então divulgue aí nosso site, divulgue aí nosso Instagram, Madelagos também, onde estamos transmitindo também pelo YouTube. Então divulgue aí para pessoas serem edificadas e até essa palavra chegar aos corações de pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo, amém? Pastor Antônio Casa orando e deixando a bênção apostólica. Maravilha, momento de gratidão, agradecer ao Senhor por esse momento tão maravilhoso. Boa esta palavra, Deus continue abençoando nosso irmão presbítero Alexandre, que é a palavra maravilhosa aos nossos corações. Eu quero pedir a sua atenção para que possamos agradecer ao Senhor neste momento, por tudo que Ele fez e que Ele fará por nós. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite, pelo privilégio de mais uma vez estarmos, ó Deus, entrando na casa dos teus filhos, participando, ó Deus amado, desta igreja invisível, mas que o Senhor conhece a cada um de nós pelo nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esse culto maravilhoso, e que teu Espírito Santo continue falando nos corações, ó Deus amado, acalmando o coração do teu povo, Senhor, fazendo com que sinta, ó Deus amado, os teus cuidados. Nós te agradecemos, ó Pai, continue conosco, nos ajuda, Senhor, a continuar firme no esconderijo do Senhor, para que nenhum mal possa nos atingir. Nós te agradecemos no santo e glorioso nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Música